Estamos aqui novamente, Ninho, com muito amor no coração para prosseguirmos com os nossos estudos sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos tratando de o sonambulismo, é uma continuação e ainda temos mais algumas perguntas, portanto, ainda mais uma próxima quarta-feira para concluirmos o capítulo 8º do livro 2º, que trata do sonambulismo. Então, meus queridos, muito obrigado. Eu conto com o apoio de vocês para seguirmos em frente. Esse livro que nos ilumina a existência, esse livro que trata para nós, porque um dia nós vamos precisar de conhecer o mundo dos espíritos, como nós estamos conhecendo, e é muito importante, então, a gente divulgar as notícias desse livro abençoado. Vamos lá, então, meus queridos. Na pergunta 430, Allan Kardec inquire dos espíritos que presidiam seus trabalhos, pois se a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? A resposta é lógica, meus queridos. Porque o sonâmbulo é um homem qualquer que tem essa faculdade sonambúlica, não é uma mediunidade raríssima hoje em dia. Então, tem as suas virtudes e tem os seus defeitos, o que é perfeitamente natural. Portanto, a alma do sonâmbulo é uma alma como de um cidadão qualquer. Porém, se esse cidadão é uma pessoa espiritualizada, ele tem mais ampla forma de ver esse mundo maravilhoso que é o mundo dos espíritos, onde o sonâmbulo médium penetra. Então ele responde do seguinte: primeiro, porque não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Então é o seguinte, os espíritos, sonâmbulo é um espírito. Não é dado a ele conhecer tudo, porque ainda somos imperfeitos. À medida que nos melhorarmos, evoluirmos, tudo bem, a gente vai adquirindo verdades que ainda nós desconhecemos. Portanto, sabes muito bem, dizem os espíritos para Allan Kardec, que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos. Portanto, são cidadãos como nós que erramos. E depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Por quê? Acontece conosco também. Quando nós voltamos do repouso noturno, do sonho que tivemos, que nada mais é do que o nosso espírito confabulando com familiares, com amigos, e quando a gente volta, o corpo material nosso, grosseiro, ele como que abafa aquilo que nós vimos lá no mundo dos espíritos. Então, a gente perde aquilo que a gente viu. E o sonâmbulo acontece a mesma coisa. Então, Deus deu ao homem esta faculdade, médium sonambúlico, com um fim útil e sério, que ele, nesse estado sonambúlico, sendo uma pessoa de bem, possa ajudar aqueles a quem ele possa levar a sua mensagem, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem saber tudo. Esse é o resultado dessa primeira pergunta. E vocês sabem, pessoal, que no estado sonambúlico, esses espíritos que têm essa faculdade, esse homem que tem essa faculdade,
Normalmente, são os casos mais conhecidos são os do receituário, porque então o sonâmbulo, ele no estado sonambúlico de mediunidade, ele, por exemplo, pode consultar uma pessoa e o seu olhar da alma não é do corpo, não. O corpo não consegue ver o que vê o espírito. A visão do espírito é muito mais ampla, então ela penetra no corpo daquele que está na sua frente e que está sendo examinado como uma espécie de raio-x. Ele vê o problema físico que a pessoa tem, vê todos os seus órgãos internos e daí ele tem o diagnóstico. Mas isso não é suficiente. Normalmente, nesses casos, há um médico ao lado, um espírito ao lado do médium sonâmbulo, a quem ele apresenta então o diagnóstico e hoje médico dá o receituário. E, então, tudo isso é muito correto. Os exemplos estão aí no meio espírita, na revista espírita, temos vários casos de sonâmbulos com essa capacidade. E na nossa reunião anterior, em nossa aula anterior, nós mostramos um exemplo de um sonâmbulo. Então, pessoal, vamos em frente. Na pergunta 431, qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, ou seja, quando ele está acordado, e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? A pergunta é muito interessante e a resposta também. Acontece, dizem os espíritos, que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhe reconheceis, porque nós não conhecemos o sonâmbulo, não é? Somente que eles se encontram adormecidos, respondem os espíritos, porque o seu invólucro, ou seja, o corpo material, é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Então, o que acontece? Quando o sonâmbulo volta à vida normal no estado de vigília, ele não consegue se recordar do que ele fez, do que ele aprontou quando ele estava no estado de mediunidade sonambúlica. Mas, em última análise, o que é o sonâmbulo? Dizem os espíritos. É um espírito encarnado, mais nada do que isso, como vós, como nós, para cumprir a sua missão. E o estado em que ele entra o desperta dessa letargia, ou seja, daquele estado letárgico onde a pessoa fica assim, como que num, como que até morto, né? O caso, por exemplo, que nós citamos também em nossa reunião passada, em nosso estudo passado, do Lázaro, né? Que se encontrava nesse estado. Então, quando ele está nesse estado sonambúlico, há assim uma espécie de letargia, né? De assim uma espécie de perda de suas capacidades. Nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes, o que é perfeitamente natural. E essa mudança é que ele faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. É verdade. Nós não precisa nem citar sonâmbulo. Nós, espíritas, sabemos que já tivemos muitas existências, mas não sabemos, na atualidade, encarnados, o que nós aprendemos em existências pretéritas. Elas estão adormecidas e só voltam a se firmarem na mente do espírito quando ele está lá do outro lado, quando desencarnou, começa a viver a vida espírita, então ele se lembra de suas existências pretéritas, do que foi, do que ele aprendeu, etc. E daí ele continua nesse mistério, trabalhando.
progredindo. Então, aqui, entrando, dizem os espíritos, no estado a que chamas crise, ou seja, transe, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem esse conhecimento, nem como o possui. Passada a crise, toda lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. É verdade, o sonâmbulo, e nós mesmos, não precisa ser sonâmbulo, nós não temos condições de saber o que fomos no passado, quando encarnados, porque o nosso corpo material ele não permite, ele é demais grosseiro para entender o que se passou no estado de espírito. Só depois, quando ele volta para o mundo dos espíritos, é que ele retorna com a sua capacidade plena. Quanto ao sonâmbulo, quando passa a crise, o transe mediúnico, toda a lembrança que ele tinha do que ele fez, do que ele trabalhou, estudou, enfim, todos os seus contatos que ele teve, esta lembrança se apaga e ele volta a ser um cidadão comum. E daí então Kardec aproveita para fazer um comentário. Ele diz o seguinte, que a experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, o que está provado mesmo, que lhes transmitem o que eles devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isto se vê, sobretudo, nas prescrições médicas, que é aquilo que nós já narramos. O espírito do sonâmbulo, ele vê o mal, uma espécie de raio-x, ele vê o corpo físico por dentro do paciente, e o outro lhe indica o remédio. Ele apenas faz, digamos assim, o diagnóstico. Esta dupla ação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes. Dizem-me que diga, o sonâmbulo, ou proíbem-me de dizer tal coisa. São os espíritos superiores que muitas vezes ficam ao lado para evitar que o sonâmbulo fale alguma coisa que não deva falar. Então, eles proíbem o sonâmbulo de dizer tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir com o sonâmbulo, porque são os cientistas que estão estudando o sonâmbulo, em obter a revelação recusada, porque o sonâmbulo diz, olha, não posso falar porque me proíbem. Porque então, se insistirem, os espíritos levianos, que também estão por toda parte e que falam tudo sem escrúpulos, sem se interessarem pela verdade, são eles que tomam a palavra no lugar do sonâmbulo. Portanto, nunca insistir com o sonâmbulo para que ele diga tal coisa, enfim, não se deve de forma alguma exigir revelações. Tá bom, pessoal? Vamos em frente. 432. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? Resposta: a alma não se transporta durante o sono, ou mesmo se verifica com o sonâmbulo. Ele, como nós, durante o sono, a nossa alma tem uma certa liberdade de ação e ela, cada um de acordo com as simpatias, com as suas virtudes, elas vão lá para os lugares que lhes interessam, ao lado de amigos, familiares, enfim, prossegue vivendo normalmente. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? A resposta é muito consequente, de uma ou de outra. Tanto faz do corpo físico como da natureza do espírito encarnado. Por quê? As disposições físicas
elas permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Ou seja, quando o espírito é muito evoluído, não é? Então, ele tem essa capacidade de sair do corpo físico com muito mais naturalidade e mais amplo campo de ação. E também há casos em que, no mundo espiritual, aqueles que vão reencarnar, candidatos à reencarnação, eles são preparados de tal forma que o seu corpo físico esteja devidamente apropriado para voltarem como médiuns. Isso também é bom que a gente anote. 434. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte? Resposta: até certo ponto. É natural. Tudo é relativo, pois é necessário ter em conta a influência da matéria, a que ele ainda se acha ligado. Portanto, enquanto estiver ligado com a matéria, ele não terá total capacidade de ter essas faculdades que o sonâmbulo tem. Então, o corpo físico realmente resiste e não permite que o médium sonambúlico, ou nós também, qualquer um de nós, temos a matéria que ainda nos encontramos ligados ao espírito e, consequentemente, o espírito não pode se lembrar daquilo que ele fez no mundo dos espíritos. Vamos em frente? Nós sempre finalizamos com uma mensagem evangélica, porque nós fazemos o livro dos Espíritos e, ao mesmo tempo, o Evangelho segundo o Espiritismo, unindo a cultura, o saber dos Espíritos e de Allan Kardec com o Evangelho de Jesus. Então, vamos ver aqui o que o nosso querido Chico Xavier deixou gravado para nós. E esta é uma mensagem do Espírito André Luiz. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão aos outros uma só grama de simpatia por você. Veja que parágrafo tão importante, pessoal. Não adianta a gente reclamar da vida, choramingar para os outros de nossa infelicidade, de nossos desacertos, porque ninguém vai acrescentar uma só grama, diz André Luiz, de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Nosso querido Chico Xavier, através do nosso caro André Luiz. Então é isso aí, pessoal. Nossos singelos estudos. E quarta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta, levando para vocês mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Eu agradeço a atenção de vocês e peço o seguinte favor: mesmo não gostando, por favor, se inscrevam em nosso canal, apertem o sininho, deixe o seu like, porque isso beneficia o nosso canal, que se chama Espiritismo para Todos, porque assim mais pessoas vão tomar conhecimento desses estudos. E chegou a hora onde o Espiritismo deve tomar o seu lugar
na natureza, no nosso mundo, na nossa sociedade, no trabalho, no lar, em toda parte. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Fique na paz de Deus e nos encontraremos, se Deus quiser, proximamente. Até lá.